Acontece hoje em Juara um evento que mobilizou aqui os povos indígenas para falar sobre a violência contra a mulher indígena, violência nas aldeias, violência até aqui na cidade também. Nós estamos acompanhando e vamos aqui conversar com as pessoas que aqui estão, que são responsáveis por esse evento, né? E também os envolvidos, principalmente o promotor e o pessoal da Patrulha Maria da Penha. Sim, é uma excelente iniciativa que está sendo realizada pela Polícia Militar na figura da Maria da Penha, contando com todo o apoio da Prefeitura Municipal e também os órgãos parceiros, OAB, Ministério Público, todos eles fazendo presentes com o CONSEG, que é o Conselho, ele é o grande agregador de todas essas instituições, e a gente está conseguindo hoje fazer um trabalho, um momento de conversa, de conscientização com todo o perfil da população indígena. Aqui a gente tem criança, tem adolescente, tem homem, tem mulher, a gente consegue conversar, a gente consegue expor e debater essa infeliz mazela social que é a violência contra a mulher. O senhor que no Ministério Público recebe todas essas demandas aí, é muito grande isso, doutor? O que o senhor pode falar assim? A gente viu a sua palestra aqui e o senhor, claro, preocupa a sociedade toda, né? E como é que é lá no Ministério Público isso? Infelizmente, essas situações de violência doméstica, por vezes, elas são praticadas num contexto de crime. Então, uma violência, uma agressão física, ou uma violência patrimonial, quebrar alguma coisa da mulher como um celular, por exemplo, e isso vira um processo criminal. Como eu sou promotor criminal, infelizmente a gente lidar com isso, e eu tenho essa atribuição, posso dizer que são muitos casos. A gente recebe medidas protetivas toda semana, então toda semana tem uma ou mais mulheres que buscam ajuda junto ao sistema de justiça porque se sentem ameaçados por aqueles que deveriam cuidar e proteger. O doutor Flor falava aqui da questão do seio familiar, daquele jovem, daquela criança que é birrenta e depois acaba crescendo, virando um adulto, se tornando violento. É importante essa observação da família. A gente tem que ter em mente que para a gente combater um problema tão estrutural no Brasil, não adianta só prender o agressor. Nós precisamos ensinar as nossas crianças como conviver harmonicamente quando elas se tornarem adultas. Então é muito importante que a gente fale para pais e mães que eduquem seus filhos pequenos, aquele menino birrento realmente que não ganha o que quer e começa a brigar e a chorar, pode ser alguém que não vai aceitar o término do relacionamento quando se tornar adulto, exatamente porque não foi ensinado pelos pais a lidar com a agressão. Então a gente tem essa obrigação de melhorar para gerações futuras. Não podemos esquecer, a Lei Maria da Penha de 2006, ela já tem 19 anos e a gente já atende tanto agressores quanto vítimas que nasceram depois da Lei Maria da Penha. Isso mostra como nós, Estado, estamos falhando, e Estado e família, no nosso dever de ensinar nossas crianças. Doutor, o senhor falou muito na sua palestra, né? Você citou a questão do comportamento do homem. Hoje eu vi uma reportagem, inclusive, de um motorista que parou numa praça de pedágio e mostrou o membro para a mulher que estava ali trabalhando. Quer dizer, as atitudes são, digamos assim, abomináveis, de certa forma, às vezes, né? Exatamente. E tão triste quanto essa conduta é imaginar que ele conta isso para outros homens depois que todos dão risada. Ou seja, esse comportamento péssimo, abjeto, ele acaba sendo alimentado, acaba sendo ovacionado por outros homens. Então, não basta, e essa fala é bem direcionada aos homens, não basta não agredir a sua mulher. Nós precisamos ser parceiros das mulheres, protegendo-as, e uma das formas que os homens têm de proteger
se pontuando, se posicionando nas discussões, naquela rodinha de conversa, onde por vezes saem inúmeras situações que são pejorativas às mulheres. Nós precisamos nos posicionar. Olha, nós somos homens, você não pode falar assim, porque hoje você está falando dela, amanhã alguém vai estar falando assim da minha filha, da minha irmã, da minha mãe, de alguém do meu ciclo familiar. Então nós precisamos agir para proteger as mulheres. Doutor, eu tenho uma convicção comigo, é o seguinte: cria-se leis, a própria Lei Maria da Penha, a Maria da Penha já esteve, Joara inclusive, aqui, veio visitar a nossa cidade, e aí depois vai se criando leis e outras leis, mas parece que não surte efeito, porque o efeito seria cometer um crime e punir, né? Então não sei se há necessidade de tantas leis novas, né? Mas parece que elas vêm, mas não surte o efeito necessário. Sim, eu entendo exatamente esse sentimento. Na verdade, a gente esperava que com a lei a gente conseguisse resolver a situação. Mas a lei, ela é só um instrumento de uma atuação. A Lei Maria da Penha, ela, na verdade, ela não tem o objetivo de apenas dispor sobre crimes e de punição do agressor, mas obrigar o Estado a dispor de toda uma rede de proteção para as mulheres, que vai passar por assistência psicológica ou mesmo benefícios materiais para que essa mulher possa sair do ciclo de violência. Então, não adianta só a atuação criminal. A atuação criminal ela é necessária e ela se faz necessária quando a conversa não resolve, quando outras formas de agir não resolvem. A punição é necessária, a lei, que é um instrumento de punir, é necessário, mas só isso não basta, como eu falei das crianças. A gente precisa ter todo um trabalho de educação, a gente precisa se fazer presente nas famílias, a gente precisa mudar a cultura de violência que a gente tem na sociedade. Começa na família. Começa na família. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente hoje está realizando um evento aqui, principalmente com os povos indígenas, a importância desse evento para o conhecimento de todos sobre a agressão contra a mulher, que hoje em dia vem aumentando gradativamente em todo o nosso país. Sim, e infelizmente chegou dentro das aldeias, algo que não é da cultura deles, porque a gente sabe que não era assim, mas com a entrada inclusive da bebida alcoólica, igual foi citado ali pelo próprio cacique, isso se agravou muito, porque antes eles tinham, por exemplo, as bebidas próprias que eles fabricavam. Hoje não, hoje entra uísque, entra vários tipos de bebida que são muito mais fortes do que o que eles estavam, o organismo estava acostumado, e isso gera algo que assim acaba influenciando para a violência doméstica e familiar, num contexto geral. Então, assim, nós temos a questão, situações dentro da aldeia envolvendo pai e filha, tios, enfim, primos, num contexto geral. Então, esse evento, né, é um primeiro encontro dos povos indígenas do município de Joara. Eu achei muito importante esse encontro aqui, por quê? Porque é uma conscientização, é uma sensibilização, porque nós precisamos tocar no coração deles. Não adianta ficar muito tempo todo, tudo bem, a lei é muito fundamental, é muito importante, mas não adianta ficar só batendo em cima das leis, da medida protetiva, olha, vai ficar preso, porque eles precisam, na verdade, de coração, ter isso no interior deles, que a violência, tanto contra a mulher, eu costumo falar, ou contra qualquer outra pessoa, que isso tem que acabar. Então a gente tem que atuar no combate mesmo à violência doméstica e familiar, e incluindo as aldeias. Nas aldeias, os números que você tem são de violência física, psicológica e até violência sexual? Tudo, nós temos tudo. Todas as situações dentro da aldeia, infelizmente, né? Não é todo mundo, não estou aqui generalizando de forma alguma, mas vocês ouviram, estava aqui acompanhando, que o próprio cacique citou situações que chegaram, né, de violência dentro da aldeia. Então tem sim, tem psicológica, tem física, tem violência, né, sexual, acontece. Então por isso que a gente precisa unir todos os órgãos públicos, inclusive a comunidade, a sociedade, né, privada, para ajudar a atuar na conscientização dos povos indígenas. Você tem números mais aproximados, pelo menos assim, daqui da cidade, desse ano ou do ano passado? Nós não temos números específicos porque muitas vezes ocorre, eles não registram.
esse é o fator bem crucial, e é não ter registro de todos os casos. Chegam reclamações, mas eles têm muitas vezes medo, vergonha, acaba não registrando, então a gente não sabe ao certo. Mas nós temos sim situação registrada que nós estamos acompanhando e tentando também paralelamente conscientizar e levar o conhecimento das meninas, das mulheres, que elas têm um apoio aqui, né, na cidade de Juara. Elas têm a casa de apoio, tem o CRAS, tem o CREAS, a patrulha, nós, né, a Patrulha Maria da Penha, atuamos nessas situações para ajudar, orientar, acompanhar e fazer tudo o que tiver, né, na medida do possível, a gente fazer de tudo para apoiar a vítima, inclusive arrumando emprego para essa mulher que quiser vir, porque nós temos uma parceria com o Cine. Então ali eles têm as vagas, né, cuida das vagas de emprego que é passado, tem uma preferência para a mulher que tem a medida protetiva. Então elas têm um aparato, elas não precisam ficar convivendo ali com o agressor dentro de uma casa, porque tem uma dependência ali totalmente dele. Então tem essa parceria assim, com os órgãos aqui do município para dar um respaldo para essas pessoas, para essas mulheres. Como as mulheres fazem para acessar, para entrar em contato com a Patrulha Maria da Penha? Pode estar entrando em contato diretamente com o 21º Batalhão, pode estar comparecendo lá no local presencialmente, pode estar ligando no 90, que a gente está à disposição para estar orientando. Pode procurar também a Delegacia de Polícia Civil, que eles são bem parceiros também, até através de lá, inclusive, que chega a medida protetiva, que pede medida protetiva, através do boletim de ocorrência, né, pede-se a medida. E o delegado ele faz esse pedido para o juiz, é bem ligeiro, é bem rápido, graças a Deus tem sido bem organizado, assim, bem ligeiro para chegar à medida protetiva, e a Patrulha Maria da Penha faz o acompanhamento dessas medidas. Aqui com os povos indígenas na manhã desta quarta-feira, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desse evento para os povos indígenas, para que eles levem conhecimento sobre a violência contra a mulher, que isso tem que ser combatido o quanto antes a todos os países. Sim, esse é um evento programado aí durante o mês de agosto, né, que é o mês do Agosto Lilás. Nós resolvemos, né, trazer a palestra que a princípio estava marcada para ser na aldeia aqui para o município, trazer essa conscientização às comunidades indígenas. A gente sabe que é um problema que tem assolado a sociedade de maneira geral e vários grupos acabam sendo assolados, inclusive eles. Então a gente trouxe algumas dessas comunidades, né? Lógico que não abrange a todos, mas para a gente trazer esse conhecimento a eles, homens, mulheres, a gente vê aqui, né, todos presentes, e a gente fica muito satisfeito de eles terem aceitado esse convite, essa recepção por parte da gente, e isso aqui é um começo para que a gente continue as ações assim, como já foi dito aqui, né, a gente levar essas palestras lá na comunidade deles, que eles pedem muito. Então isso faz parte do programa Patrulha Maria da Penha, né, é o mês de fortalecimento, o Agosto Lilás, e a gente fez esse evento pensando nisso, né, por que não encerrar o mês, né, a gente já fez uma série de eventos esse mês, por que não encerrar o mês com um evento dessa natureza, né, trazendo um grupo específico, um grupo que a gente sabe que tem incidência de ocorrências dessa natureza, e a gente quer trazer isso, né? Orientação, prevenção, e mostrar que nós aqui, né, como foi dito ali, né, a não indígenas, estamos de olho neles, estamos aqui para ajudar o que for possível, né? A rede de enfrentamento da violência contra a mulher é muito forte aqui no município de Juara, então a gente quer trazer eles também para o nosso lado, mostrar que estamos apoiando no que for necessário, no que for legal, dentro do que a legislação permitir. Estamos aqui para apoiar também os nossos indígenas. Como é, eu até perguntei para a cacica ali agora, com relação à polícia. A polícia lá dentro não tem polícia. Quando são chamados aqui, os senhores vão até a aldeia, no caso de violência contra a mulher lá? Não, é um contexto um pouco mais complicado, né, por se tratar de uma aldeia indígena, né, de competência da União. Então a gente geralmente não faz esse atendimento, via de regra não faz esse atendimento, mas se tratando, por exemplo, de área urbana, não, né, ele vai ocorrer normalmente. São questões assim que eu digo legislação, né, questão administrativa, conflito de competências, esse tipo de coisa, para a gente atender uma ocorrência dessa natureza lá dentro é um pouco complicado, né? A não sei que tiver algum dispositivo realmente que abra uma exceção e permita isso, né? Mas assim, a gente tem essa preocupação de levar esse conhecimento, essas orientações, e a gente vê que eles são muito, né,
eles estão bem entendidos sobre o assunto e querem fortalecer isso cada vez mais, né? Mas como você perguntou, né, voltando na situação da ocorrência lá dentro, já fica um pouco mais complicado a gente fazer esse atendimento lá. Mesmo que às vezes há solicitações, mas por uma questão de legislação a gente não pode fazer. Cacica, como que a senhora analisa esse evento aqui para falar sobre a defesa da mulher indígena, principalmente a violência contra a mulher? Como é que é isso na aldeia para a senhora que é cacica lá? Primeiramente, bom dia, né? Quero aqui estar agradecendo vocês pelo acolhimento. E para mim, da minha pessoa, muito importante, né? Uma importância mesmo que está acontecendo essa palestra e está levando para a nossa comunidade, né? Que esse tipo de violência não possa acontecer. A gente na comunidade, né, tem que estar debatendo. A gente precisa muito dessa palestra também na comunidade, e porque para não deixar acontecer, porque hoje o mundo vem acontecendo cada coisa, né? Assim, não só no índio, mas o indígena também, violência contra a mulher, né? Adolescente, criança, jovem, né? Então isso é uma preocupação para a gente, né? A gente já vem observando isso, mas é muito importante. Nós está aqui, está participando, está o jovem, os meninos, as meninas, né, que estão aqui participando, a presença da FUNAI, os professores estão aqui também, né, mas eu fico contente, né, porque essa palestra, que ela vem dando mais conhecimento para nós ter mais aquele conhecimento para frente, né, para estar colocando para o nosso jovem, né, para os adolescentes, para nas famílias também que acontecem as coisas na E é comunidade. muita violência lá contra a mulher? Não, muito também não, mas quando gere uma bebida alcoólica aí que acontece, né? Então essa é a preocupação da gente, né? Quando tem a bebida alcoólica e o esposo chega, né, com aquele nervosismo, já começa a agredir a família, né? Pai, assim, agredindo também os filhos agredindo os pais, né? Então isso é uma preocupação, por isso que a gente também quer que leva essa palestra dentro da comunidade, né? Aí com isso eles podem estar chegando mais por perto para estar participando e ouvindo o que é uma violência, né, contra a mulher, contra a jovem, contra as crianças. Quais as atitudes que vocês tomam quando acontece um caso de violência doméstica lá na aldeia, já que é longe da cidade e não tem polícia lá, né? Não. A atitude que a própria lá na comunidade... O que vocês fazem quando tem lá um marido agredindo a mulher, por exemplo? Aí, quando o marido agride a mulher, aí quando a mulher não aguenta, aí corre atrás da família, né? Vai procurar um parente para poder estar conversando, para ver se acalma, né? Mas muitas vezes a família não aguenta e leva na comunidade, né? A comunidade para os caciques, né? Aí os caciques têm que tomar decisão para estar se reunindo, conversando, por que faz isso, que não pode, né, acontecer isso. E assim na comunidade, porque não tem polícia lá, né? Não vai polícia, mas quando as coisas é precisão, a gente tem o direito de estar fazendo isso, né? Porque hoje a gente vê muita violência mesmo, né? E a gente preocupa com isso, e a gente fica muito preocupado mesmo, principalmente com as crianças, né? Com as mulheres. Hoje a gente preocupa assim, ver, sai, e quando chega em casa já está com bebida na cabeça, já não tem mais aquele controle, né? Então, isso eu falo porque a gente vê, né? A gente participa, a gente vê o sofrimento da família na comunidade. Então, por isso que é muito importante essa palestra para nós. Obrigado. Obrigado.